Salmos, capítulo 18. Eu te amarei de todo o coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio. O meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Cordéis de morte me cercaram e torrentes de impiedade me assombraram. Cordas do inferno me cingiram e laços de morte me surpreenderam. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Do seu nariz subiu fumaça e da sua boca saiu fogo, que consumia, carvões se acenderam dele. Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo de seus pés. E montou no querubim e voou, sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto, e o pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo. E o Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e havia saraiva e brasas de fogo. Despediu as suas setas e espalhou e multiplicou raios e os perturbou. Então foram vistas as profundezas das águas e foram descobertas os fundamentos do mundo. Pela sua repreensão, Senhor, ao soprar das suas narinas. Enviou o dedo alto e me tomou e tirou-me de muitas águas. Levantou-me do meu inimigo forte e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, e retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Porque guardei os caminhos do Senhor, e não me apartei impiamente do meu Deus, porque todos os seus juízos estavam diante de mim, e não rejeitei os seus estatutos. Também fui sincero perante ele, e me guardei da minha iniquidade. Pelo que me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, e conforme a pureza das minhas mãos, perante os seus olhos. Com o benigno te mostrarás benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero. Com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Porque tu livrarás o povo aflito e abaterás os olhos altivos. Porque tu acenderás a minha candeia, o Senhor meu Deus alumiará as minhas trevas. Porque comigo entrou pelo meio de um esquadrão, e com o meu Deus saltei uma muralha. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é aprovada, é o escudo para todos que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é o rochedo senão o nosso Deus? Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como os das servas. Põe-me nas minhas alturas.
Adestra as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços quebrarão um arco de cobre. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua mão direita me susteve e a tua mansidão me engrandeceu. Alargaste os meus passos e os meus artérios não vacilaram. A palavra de Deus. Nos Salmos 18. Prova que Deus deu livramento ao povo antediluviano. Salvou o povo do dilúvio através da arca de Noé, mandando o seu servo construir uma arca. Hoje, Deus dá livramento às nações através da sua igreja, através do seu povo, através da sua própria palavra, a palavra de Deus. Aqui prova que Deus fala através de trovões. 18:13. E o Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e havia saraiva e brasas de fogo. Despediu as suas setas, e os espalhou, e multiplicou raios, e os perturbou. Então foram vistas as profundezas das águas, e foram descobertas os fundamentos do mundo. Pela tua repreensão, Senhor, ao soprar das tuas narinas. Deus diz ao povo, às nações da terra, que Ele é Senhor e Salvador, e não há outro. E Ele fará juízo com as nações que transgredirem a sua lei, a sua palavra. Eu falo com ousadia pelo Espírito Santo, que estamos nas horas finais da sua igreja na terra, do seu povo na terra. E Deus diz às nações, aos governantes, voltares para Ele e obedecer duas leis, a lei da natureza e a lei de Deus. Ai do mundo, ai das nações que não obedecerem a palavra de Deus, pois diz a palavra que horrenda coisa é cair na mão de um Deus vivo. Por isso eu conclamo os povos e as nações ao arrependimento. Eu conclamo os governantes à obediência à lei de Deus. Deus é o supremo juiz. Ele fará juízo com as nações que lhe obedecerem a sua lei, a sua palavra. E já começou o juízo. Os homens estão tentando resolver os problemas através de guerra, através de conflitos armados. Mas a natureza está se cobrando pela transgressão dos homens, através de terremotos, ciclones e vendavais. A natureza está se abalando. A natureza anuncia a vinda de Jesus. A natureza anuncia, sim, o arrebatamento do povo eleito, a qual eu faço parte, do povo escolhido que vai morar no céu. Cristo vai tirar um povo da terra por 7 anos. E o inimigo que quer dominar as nações, ele vai se manifestar como ditador mundial para governar o mundo, mas será um caos tremendo. Não é a solução. Cristo é a solução para esse mundo. Ele tira o seu povo por 7 anos para livrar do julgamento que ele mandará para as nações. As nações serão julgadas, os governantes também passarão pelo juízo. A grande tribulação.
Cristo virá com poder e muita glória para reinar por 1000 anos sobre a terra. Os homens não estão dando mais conta. Os homens transgrediram a lei de Deus e a lei da natureza. Desviaram os rios, cortaram árvores, pecaram contra a castidade de Deus, pecaram contra a santidade de Deus. Santificai-vos, povos da terra, para a vinda de Jesus, para o arrebatamento. Santificai-vos, igreja de Cristo, para o arrebatamento. Eu estou falando pelo Espírito Santo esta mensagem. Arrependei-vos e crede no Evangelho, para vir refrigério para vossas almas. Este refrigério será na vinda de Jesus para o povo de Deus. Cristo tirará o seu povo e haverá uma falsa paz de 3 anos e meio. E haverá guerra mais ainda por mais 3 anos e meio. Segundo o profeta Daniel, lendo Daniel 11 e 12, você verá o que vai acontecer nos tempos do fim. Vocês verão o que vai acontecer nos finais dos tempos. Eu anuncio a vinda de Jesus. A própria natureza está anunciando o arrebatamento. A própria natureza está anunciando a vinda de Jesus para arrebatar o seu povo da terra. A última trombeta irá tocar sobre os 4 cantos da terra e vamos levantar voo para a eternidade. Aleluia! Por 7 anos vamos passar por tribunal de Cristo e vamos para as bodas do Cordeiro. 3 anos e meio de tribunal de Cristo, vamos prestar conta de nossas obras para a salvação. A igreja vai apresentar as suas obras ao Cordeiro de Deus, a Jesus Cristo. E 3 anos e meio vamos para as bodas do Cordeiro. Ao terminar os 3 anos e meio, desceremos para a terra para reinar sobre este mundo por 1000 anos com Cristo, depois eternamente no perfeito estado na Nova Jerusalém. Aleluia! Na Nova Jerusalém. É vindo Jesus Cristo para tirar o seu povo da terra. É uma grande verdade que estou anunciando a este mundo. Depois dos 1000 anos, Cristo vai fazer novos céus e nova terra. Apocalipse 21. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E João viu a santa cidade, a nova Jerusalém que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa arrolada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse mais: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E quem quer tiver sede, de graça lhe darei da água da vida. E quem vencer lhe dará todas essas coisas, e eu serei seu Deus, ele será o meu filho. Agora, gente, quanto aos tímidos, os incrédulos e aos abomináveis, e aos homicidas, os que matam pessoas na guerra, os que tiram a vida do próximo, os fornicários, e os feiticeiros, e os idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte.
A Nova Jerusalém é onde vamos viver. 21:9. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças, cheia das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Esta mulher do Cordeiro é a igreja comprada e remida pelo sangue de Jesus. Esse anjo levou-me, disse João, em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, com cristal resplandecente. É linda a cidade. Se eu continuar a ler, vou tomar muito tempo. Esta cidade é onde os salvos vão morar eternamente, ao completar os 1000 anos do governo de Cristo na terra. Esta cidade é muito linda. No capítulo 22, disse João, na visão que ele viu, na ilha de Pátimo, e mostrou-me um rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, uma e das outras banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são para a saúde das nações, e ali nunca haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, na sua destra estará o seu nome, e ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, mas o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo o sempre. Reinarão é um reino, é um governo para todo sempre, que Cristo vai reinar para todo sempre. Isso depois dos 1000 anos, que ele vai mostrar o seu poder a esta terra. Os homens não estão dando mais conta. Os homens se perderam nas suas administrações. Os homens querem promover a guerra para resolver os problemas, para salvar nações de outros. Mas não é a solução. Vamos dar direito de nação para quem não tem, enquanto Cristo não voltar. Israel é o povo da promessa, é o povo de Deus, é o povo escolhido por Deus. Deus deu a ele a sua lei, os seus mandamentos através de Moisés. Eles viram Deus descer. Quando o monte fumegava, quando o monte tremia, quando havia vozes e relâmpagos e sonidos de trombeta. Ali Deus desceu para dar os 10 mandamentos ao seu povo. Hoje eu anuncio toda a verdade a este mundo. Cristo tentou salvar, o próprio Deus salvar já a humanidade através da arca de Noé. E salvou toda a família de Noé. E da família de Noé veio as gerações até nós. Né? O amor de Deus, então, naquele tempo, atingiu uma família que era uma família temente, obediente a Deus, eles foram salvos. Através dessa família, cresceu toda a humanidade que hoje nós vimos nos 6 continentes do mundo. 7 bilhões de habitantes do mundo, aproximadamente. 7 bilhões. É gente, né? Então, para resolver o problema da humanidade, Deus mandou Jesus Cristo para salvar a humanidade, para salvar os povos, as nações. Veio para os judeus rejeitaram, por isso estão pagando o preço. E rejeitaram o Messias, mas o Messias já veio. Há 2023 anos, no nosso calendário ele já veio. Em nosso calendário brasileiro. No calendário de Israel, ele veio no ano 6, que estava previsto. No ano 6, antes de Cristo, estava previsto, ele veio. Então veio, o Messias já veio. Por isso Israel está sofrendo, rejeitaram o Messias. Mas são o povo da promessa, são o povo escolhido. Deus não rejeitou o povo de Israel. Hoje, então, nós temos a salvação através de Jesus Cristo.
através da Igreja de Deus no Brasil e no mundo, nas nações, que falam a verdade a qual eu tenho falado aqui. Então, Cristo agora vai tirar o seu povo, porque os povos desobedeceram à lei de Deus. As nações, os governantes se perderam, desobedeceram à lei de Deus. Então Deus vai tirar o seu povo da terra por 7 anos, como falei. Depois ele vai vir para reinar e vai mostrar que ele é Deus, que ele é Senhor, mas será um governo pacífico e próspero, de muita paz. Mas quem rejeitar a Cristo, ele vai reger com vara de ferro. E todos terão que ir a Jerusalém, prestar culto ao nosso presidente mundial, que é Jesus Cristo. Todos, conforme Zacarias capítulo 14, ali vocês lerem. Então terão que prestar culto de ano em ano. E aqueles que não irem adorar Jesus Cristo, nosso Rei, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Presidente dos Presidentes, então Jesus Cristo vai cobrar. Então ele vai reinar sobre a terra por 1000 anos. É uma verdade que ainda ninguém teve coragem de falar. Mas está escrito na Bíblia. Está registrado na Bíblia. É só vocês lerem, como já falei em outra mensagem, Apocalipse 19 e 20, fala que ele virá em cavalos brancos com a igreja. Ele virá na frente com a coroa, com 7 diademas e uma espada que vai sair da sua boca. Uma espada aguda de 2 fios vai sair da sua boca e vai ferir a besta e o falso profeta. Vai amarrar e vai reinar sobre a terra. Na sua roupa estará escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e a palavra de Deus e o nome que ninguém sabe, não sabe, a não ser ele mesmo. Ele virá com a veste branca salpicada de sangue, porque ele deu a vida pela humanidade. Ele deu a vida para o povo judeu e deu a vida para toda a humanidade, na verdade. Porque os judeus receberam, mas todos quantos aceitaram, Deus deu o poder de ser chamados filhos de Deus, como está escrito em João. Em João capítulo 2 fala essa verdade. Depois ali do Pentecoste, aliás, que o Espírito Santo desceu para revestir a igreja de poder. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, falou que aqueles que rejeitaram, Deus deu o poder de ser chamados filhos de Deus a todos quantos aceitaram a Cristo. Isso atinge a toda a humanidade. Meu Deus, é uma palavra muito séria que eu estou falando. Como profeta de Deus para esta geração, eu me levanto no nome de Jesus. Como Moisés se levantou para ensinar ao povo, as nações da terra, Deus, por sua grande misericórdia e amor, me levanta como Moisés desta última geração, para esclarecer a verdade, porque Cristo deu a sua vida. Eu sou homem, sou pecador, mas um pecador arrependido. Mas Jesus Cristo é o único Salvador e Senhor que está na minha vida, está na vida de milhões em todo o mundo. No Brasil e em todo o mundo, há milhões de seguidores de Cristo. Estes milhões serão arrebatados, depois virão para reinar com Cristo por 1000 anos, e depois eternamente na Nova Jerusalém, a qual eles tenham lido. Deus abençoe. Esta é uma verdade, meu Deus. É uma verdade. Senhor, meu Deus, alumia as nações, alumia os povos da terra, alumia os governantes, os ministros do Evangelho, os pastores, missionários. Sim, alumia. Esclarece essa grande verdade que o Senhor colocou no meu coração e me mandou falar. Na unção do Espírito Santo, Pai. No nome de Jesus, salva a humanidade. Salva as nações da terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu tenho falado essa grande verdade. Mas horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo.
Os governantes que não brinquem de governar. Os governantes que não brinquem com a guerra. Pensando em matar vidas, tirar vidas, não sabem que estão se tornando assassinos da humanidade. É uma verdade que estou falando. É duro, mas é verdade. Mas Jesus Cristo é amor. Arrependei-vos para que haja perdão de vossas culpas, de vossas transgressões, de matar vidas inocentes pela guerra. Crianças e pessoas inocentes estão morrendo pela guerra. Meu Deus, isso é inaceitável. É a força do mal querendo operar no mundo, mas a força do bem se levanta. E Cristo virá para tirar o seu povo da terra. Cristo virá. E ele está vindo. A própria natureza, através de ciclones, vendavais, terremotos, grandes enxurradas, mostra que Cristo está voltando. A natureza está gemendo. A própria Bíblia diz que a natureza geme esperando a manifestação dos filhos de Deus. A igreja vai ser transformada. A igreja vai levantar voo para o céu, para a sala do banquete, para as bodas do Cordeiro. Depois viremos para reinar sobre a terra. Jesus Cristo está voltando. Santificai-vos, povos da terra. Santificai-vos, igreja de Cristo, a qual eu faço parte, a qual eu tenho que cada dia mais me santificar, como estou agora nesse momento em santificação. Cristo está voltando. A natureza mostra que Cristo está voltando. A natureza geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus, esperando a transformação da igreja, esperando o arrebatamento da igreja. É uma verdade a todas as nações que eu falo, sem distinção de ninguém, aos 6 continentes do mundo, às mais ou menos 166 nações da terra. Falo também ao Oriente Médio. Falo, sim, ao Oriente e ao Ocidente, a qual faço parte. Deus tem usado um país que muitos são contra ele, mas Deus tem usado os Estados Unidos para ser uma bênção, para defender os inocentes, para defender a Ucrânia, para defender Israel. Mas tem muitas nações também que estão ao lado dos Estados Unidos. Ninguém brinque com o bem. Ninguém brinque com a verdade. Ninguém brinque. O mal está revoltado. O mal estão se mordendo. O mal estão tirando vidas inocentes. Ai dos maus. Ai das nações rebeldes. Ai, ai, ai. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Mas hoje, neste momento, o meu Deus ainda é amor, mas será justiça. Brevemente, ele já está fazendo. Através de terremotos, ciclones e vendavais. Ele já está fazendo justiça. Através da natureza. A natureza é uma lei. A lei da natureza e a lei de Deus andam juntos. Sim. Quando disserem, como falei, a paz e segurança, então haverá repentina destruição, como diz o livro de Tessalonicenses. Então, a solução é Jesus Cristo. Não é a paz, aparentemente. Jesus Cristo é o príncipe da paz. Ele virá para reinar por 1000 anos sobre a terra. Mas está vindo primeiro para tirar o seu povo por 7 anos deste mundo mau, das calamidades. Atentai à voz da profecia.
diz o Senhor Jesus Cristo a este mundo através de mim. Deus que o abençoe. Mas se não haver arrependimento, ai das nações, que Deus fará juízo com as nações muito breve, muito breve. Eu demoraria muito aqui para esclarecer toda a verdade da palavra de Deus, toda a verdade. Eu tomaria muito tempo, mas Deus está dizendo, Ele está dizendo, eu sou alfa e ômega, o princípio, o primeiro e o último. Ele disse para João, o que vês escreve num livro, envia as 7 igrejas que estão na Ásia, Éfeso, Esmirna e Pérgamo e Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E eu estou dizendo às igrejas de todo mundo, aos povos também. João virou para ver quem falava com ele. E virando, ele disse, vi 7 castiçais de ouro, e no meio de 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chamas de fogo. E os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando a sua força resplandece. Este é o meu Jesus. Este é o meu Jesus. O seu rosto brilha como sol, os seus olhos como chama de fogo. Da sua boca sai uma aguda espada de 2 fios, para ferir aquele que se levantar contra a verdade, para ferir aquele que se levantar contra a santidade de Deus. Esta é a verdade que o mundo precisa ouvir. Os cristãos vão levantar o voo para o céu, os salvos de todo mundo. E Cristo fará o julgamento das nações. E dali, como falei, virá para reinar. Deus que o abençoe.